Fala, galerinha da física, aqui quem está falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. Galerinha, estamos falando aqui de hoje, 23 de junho de 2024, antevéspera de São João aqui no Nordeste. Muita animação, então pode ser que você capture algum som referente a fogos, carro de som, etc, tá? Mas na aula de hoje eu gostaria de falar sobre o princípio de gauge. E antes de a gente começar exatamente a falar sobre o princípio de gauge, você pode encontrar em alguns livros em português como o princípio de calibre, certo? Seria uma tradução direta e uma boa tradução, tá? Mas eu vou usar o termo em inglês, princípio de gauge, porque a maioria dos livros utilizam a língua inglesa e a gente não utiliza o gauge, né? Tá. Mas o que seria o princípio de gauge, basicamente? O princípio de gauge, ele é o arcabouço no qual o modelo padrão ele é construído, tá? Então, a ideia que a gente tem da interação das partículas elementares, elas surgem, ou a gente pode dizer também que correspondem a simetrias da Lagrangiana sobre transformações locais. Esse daí seria o nosso princípio de gauge, tá? Então, para encontrá-las a partir de uma determinada Lagrangiana livre, o que a gente vai fazer basicamente é isso. A gente vai pegar e vai testar sua invariância sobre uma transformação global e depois estendê-la para uma simetria local. E aí o que a gente vai ver quando a gente fazer algumas considerações dentro disso, o que a gente vai ver é surgir interações, partículas, ela surge naturalmente nesse processo. Então o que a gente vai estabelecer agora é um exemplo do princípio de gauge, tá? A gente vai partir da Lagrangiana de Dirac, da densidade de Lagrangiana de Dirac, ok? Para um férmio carregado, que pode ser tanto um elétron como um pósitron. E a partir disso, o que a gente vai encontrar, basicamente, são essas interações e um campo carregado, tá? Mas vamos agora começar. Se você lembrar, a gente tem aqui uma aula que a gente trata basicamente sobre a Lagrangiana de Clay-Gordon, a Lagrangiana de Dirac, e a gente já vai partir dela aqui, tá? De tal maneira que a gente tem o seguinte, só fazer um concertozinho aqui. A nossa Lagrangiana de Dirac, que a gente chama ela de Lagrangiana livre, tá? Então tá aqui. A nossa Lagrangiana livre, ela vai ser dada pelo complexo conjugado. Vamos utilizar aqui a Lagrangiana do elétron, mas a gente pode ir tratando como também do pósitron, ok? Ela vai ser o quê? Dado por I, certo? Gama de Mi, terron de Mi, ok? Menos M de E, e aqui, ó, o nosso campo do elétron. Basicamente, essa aqui é a nossa Lagrangiana. A gente pode abrir ela aqui e escrever da seguinte maneira, certo? A Lagrangiana livre, a nossa Lagrangiana livre, ela vai ser dada por I, tá? É, o nosso complexo conjugado aqui, certo? Gama de Mi, terron de Mi, psi de E do elétron, menos M de E, nosso complexo aqui, e o nosso campo do elétron. Onde a gente vai chamar esses termos daqui da seguinte maneira. Bom, primeiro de tudo, isso daqui vai ser a nossa densidade cinética, certo? É o nosso termo cinético aqui, ó. Só para a gente fazer aqui, tá? Vou mudar aqui a cor rapidinho. É o nosso termo cinético, tá? E aqui é o nosso termo de massa. Então, essa aqui é a Lagrangiana do Dirac, e quando a gente encontrar ela num processo, a gente já sabe que a gente está descrevendo uma partícula de spin semi-inteiro, ok? Que possui massa e possui carga, tá? Mas vamos lá, ok? Dando prosseguimento aqui, ok? Como é que fica? Assim,
vamos aqui, onde o psi de E é o nosso campo do elétron, é o campo do elétron, ou do pósitron, depende do que você estiver querendo fazer, tá? Obviamente, o psi barra, ele é o complexo conjugado desse campo, e m de E é a massa do mesmo. É a massa do mesmo, ou seja, a massa do nosso elétron, tá? Aí agora a gente tem esses termos aqui, gama de Mi, e se vocês lembrarem lá da nossa aula sobre o campo de Dirac, a gente vai saber que isso daqui é uma matriz de Dirac, certo? Isso aqui é uma matriz de Dirac, tá? Matriz de Dirac. A gente está tratando aqui de uma coisa quadridimensional, tá? Mas aqui a gente está botando na forma reduzida, na forma simples dela. Só um detalhezinho aqui que fiquei esquecendo. Isso aqui vai ser nossa equação 1. A gente pode escrever essa equação daqui, certo? Da seguinte maneira. A gente pode escrever ela como sendo gama zero, tá? E o nosso gama i. Onde i ele vai ser o nosso 1, 2 e 3. E o nosso zero, a gente sabe que é o nosso termo de tempo, tá? E 1, 2, 3, a gente está falando sobre espaço, ok? Então, estamos falando aqui de uma matriz quadridimensional. De maneira que o nosso gama zero aqui, ela vai ser 0, 1, 1 e 0, tá? Não é uma matriz 2 por 2 aqui, né? A gente está colocando de uma maneira bem simplória, tá? Na verdade, esse termo daqui seria uma matriz 4 por 4, 2 por 2 aqui, então seriam várias matrizes 2 por 2 para cada um desses campos aqui, tá? Só para a gente enfatizar aqui, caso vocês não estejam lembrados sobre o campo aí de Dirac, tá? E o nosso gama de I, que é a nossa parte referente ao espaço, ele vai ser dado da seguinte maneira. A gente vai chamar isso aqui de TI, esse daqui de menos TI, tá? Essa vai ser a nossa equação 2. E o nosso TI aqui não. São as equações de Pauli, aquelas mesmas que surgem na mecânica quântica, certo? São as nossas equações de Pauli, das quais a gente pode escrever da seguinte maneira aqui, ó. Para i igual a 1, o nosso t de 1 aqui, a gente vai ter o quê? 0, 1, 0, perdão, 1 e 0. Essa matriz aqui, ela é 2 por 2, tá? Tanto que a gente vai inserir ela lá dentro daquela outra lá, tá? O nosso T2 aqui, que vai ser 0, 0, I menos I, ok? E o nosso T3, que no caso vai ser quem? Vai ser 1, 0, 0 e 1, tá? Eu vou chamar isso daqui, era para ter dado mais espaço, de equação 3, porque é assim como eu baseei para fazer o problema. Bom, a gente sabe que a equação 1 ela é dividida em dois termos, certo? O primeiro termo que a gente viu lá, que seria o nosso I, o nosso primeiro termo, que seria o nosso I, derrom de E, gama de Mi, derrom de Mi, psi de E, tá? Esse termo daqui, a gente sabe que é o nosso termo cinético, tá? Pode ser também que apareça densidade cinética, e tem o nosso termo lá, que a gente já tinha falado, é o nosso termo de massa, ok? Essa é a nossa lagrangiana livre,
tá? Mas na prática não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é o seguinte, lá que o princípio de Gauss está falando, tá? A gente vai primeiro testar ela para uma transformação global, certo? E vai ver se ela é invariante sobre uma transformação global. Então, eu já adianto e vou dizer que sim, tá? Essa Lagrangiana, Lagrangiana é invariante, é invariante sobre uma transformação global. E aqui a gente vai usar o tipo mais simples de transformação. Eu vou chamar aqui global de fase, tá? Do tipo 1 de 1, ok? Do tipo. E aqui, essa transformação é uma transformação muito simples. A gente vai pegar aqui, ó, o nosso campo do elétron e vai fazer uma pequena transformação dele. Agora a gente vai ter um campo de linha. Esse campo de linha, ele vai sofrer essa mudança de fase, certo? Por essa exponencial daqui, tá? E que θ psi de E, ok? Essa aqui vai ser a nossa equação 4, tá? E aqui a gente vai ressaltar quem são esses termos. Primeiro de tudo, vamos colocar aqui, onde esse Q daqui é a carga do férmio, é a carga do férmio. Nesse caso aqui a gente está tratando do elétron ou do pósitron, certo? E o θ, esse θ daqui, é um parâmetro, θ, eu vou inclusive colocar aqui em amarelo, tá? É um parâmetro, é um parâmetro arbitrário, arbitrário, é um parâmetro arbitrário, independente, arbitrário independente do espaço-tempo, do espaço-tempo, tá? Então, é basicamente o que a gente tem é isso daqui. E aí você pode chegar e perguntar assim, realmente essa transformação aqui, ela é invariante sobre uma transformação global? Essa transformação ela vai manter a nossa equação invariante? Então, você pode fazer isso aqui como um exercício, tá? Exemplo, utilizando a equação 4, teste a invariância de Lorentz, teste a invariância de Lorentz para a Lagrangiana de Dirac. A Lagrangiana de Dirac. Basicamente, o que a gente tem que fazer nesse caso daqui é bem simples. Você vai pegar o campo que você tem ali e você vai simplesmente substituir ele na nossa equação 1 e aí vai ver o resultado ali se ele mantém o mesmo resultado para essa transformação, tá? A gente já falou que sim, entendeu? Então você vai fazer esse teste daí, tá? Mas vamos lá, agora seguindo aqui. Entretanto, entretanto, é... quando
consideramos... Estava aqui pensando na melhor maneira de escrever isso daqui, certo? Quando consideramos a transformação de fase local, a transformação de fase local, a transformação de fase local, ou seja, para um gauge local, um gauge local, o de 1. O que é que a gente vai ter aqui? Olha, a gente saiu de um gauge global e vai para um gauge local. Então, o que a gente fez aqui, basicamente, a gente tinha o nosso campo do elétron aqui, certo? E a gente fez uma transformação dele de tal maneira que a gente agora teria um campo E', e esse campo E', ele seria dado pelo produto de uma exponencial, tá? A nossa exponencial foi quem? I, Q, θ, onde θ era esse parâmetro independente do espaço-tempo, e a gente multiplicou ele pelo nosso próprio campo do elétron aqui, tá? Mas aí vamos lá, pessoal. É o seguinte, o que a gente está fazendo aqui agora é uma simetria local e não global. Então, se ela é uma simetria local, ela vai depender da sua posição. Então, o θ, ele depende da sua posição, tá? E aí, o que é que acontece? Essa aqui vai ser a nossa equação número 5, ok? Quando a gente utilizar essa equação daqui, a nossa lagrangiana ela já vai ser não invariante, tá? Então, nossa lagrangiana será não invariante. Ela será não invariante. Tá. E aí é o seguinte, aí você pode perguntar assim, mas se ela vai ser não invariante, para que serve isso daqui? Calma. A gente ainda tem maneiras de a gente colocar os nossos campos aqui de maneira que a gente vai resolver esse problema. O nosso primeiro passo aqui é o seguinte, olha, eu tinha minha lagrangiana lá, certo? A gente chamava ela de lagrangiana livre, tá? E eu estou aplicando uma transformação. Então, essa nova lagrangiana que a gente vai ter, ela já não vai ser mais uma nova lagrangiana, tá? Ela vai ser uma lagrangiana, ela vai ser uma nova lagrangiana, vai ser diferente. Então, ela já não vai ser mais uma lagrangiana livre. Como é que era a nossa lagrangiana? Se vocês lembrarem lá, ela era dada pelo nosso complexo conjugado, do nosso campo, tá? E aí a gente tinha I, tá? Gama de Mi, T-ROM de Mi, certo? Menos o nosso M de onde é. Essa daqui era a nossa lagrangiana. Contudo, o que a gente tem que fazer agora é aplicar as nossas transformações. Então, a nossa nova lagrangiana ela vai ser escrita da seguinte maneira. Aonde eu tiver um complexo conjugado, os nossos campos, a gente vai substituir a equação número 5, ok? A gente substitui a nossa equação número 5. Começando aqui pelo nosso complexo conjugado, que é o nosso psi barra de E. Como é que vai ficar? Eu vou aqui pegar, vou abrir um parêntese, certo? Como é o nosso complexo conjugado, o que a gente sabe, a gente muda o sinal do nosso izinho, do nosso número complexo. Então, isso aqui vai ficar, ó, E elevado a menos I, θ de x, perdão, faltou o nosso Q aqui, I, Q, θ de x, tá? Psi, barra, certo? Manter aqui o complexo conjugado, de E. Abrindo outro parênteses aqui, a gente vai ter o nosso I, gama de Mi, T-ROM de Mi, menos M de E. E agora a mesma coisa para o nosso campo do elétron. Vai ficar como? Vai ficar E elevado. Agora, não vai ter sinal negativo, porque não é um complexo conjugado. Então, vai ser I, Q, D-ROM de X, tá? Multiplicado por psi de E. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é fazer essa distribuição daí e ver o que a gente obtém.
Então, vamos passar aqui para baixo, ó, vai ficar o seguinte, eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da fonte para ficar mais bonitinho, de maneira que a gente vai escrever assim, ó, eu vou ter E elevado a menos I, que derrom de X, certo? Vou colocar um izinho aqui, já, porque a gente está fazendo essa multiplicação, tá? Isso aqui vai ficar quem? Derrom de Mi, tá? Isso aqui vai ficar quem? O nosso derrom de Mi, tá? Vou abrir um outro parênteses aqui. E aqui dentro eu vou colocar quem? O nosso I, que teta de X, psi de E, tá? Fecha o parênteses, menos o nosso termo de massa. Eu vou colocar aqui, mas fica muito óbvio, né? Que a gente vai acabar eliminando esse exponencial aqui nesse caso. I, que teta de X, tá? Aqui, multiplicado por E elevado a I, que teta de X. E aqui fica M de E, psi barra de E, psi. Ficou bem apertadinho aqui, eu peço desculpa. Mas tá claro o que está acontecendo aqui, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Essa lagrangiana nova aqui, ó, meu L, eu vou obter o quê? Eu vou obter aqui, ó, primeiro de tudo, a gente vai ter que derivar esse termo daqui. A gente está fazendo a derivada em relação a mi, e aí a gente vai ter aqui a nossa regra do produto da derivada. Então, a gente vai ter da seguinte maneira aqui, ó, I de E elevado a menos I, que derrom de X, gama de mi. Aí aqui eu vou abrir um parênteses, de maneira que eu vou ter dois termos. O primeiro termo, eu vou derivar ele direto em relação ao nosso de Rondier, tá? Então, eu vou só fazer isso aqui, de maneira que vai ficar o seguinte, vai ficar E elevado a IQ, teta de X, psi de E, certo? Tá aqui. Opa, perdão. Esse é o nosso primeiro termo. E o meu segundo termo, aí eu já vou derivar em relação ao primeiro. No caso, a nossa exponencial aqui. Então, o que a gente vai obter aqui é o seguinte, ó, se eu derivar a exponencial, aí o que é que eu vou obter? Eu vou obter a derivada, né, da exponencial, vai ser a própria exponencial, mais a derivada do argumento. Então, aqui a gente teria o seguinte, ó, mais, certo? I, que e aqui a gente vai ter o quê? A derivada de mi em relação a θ de x. Isso tudo aqui multiplicado por... faltou espaço aqui, eu vou continuar aqui embaixo. Multiplicado por E elevado a I, que θ de x, multiplicado pelo a nossa densidade de E, menos o nosso termo de massa, que nesse caso aqui já se reduziu aí. Basicamente, ao mesmo termo de massa da Lagrangiana livre. Aí agora eu posso escrever da seguinte maneira aqui, ó. L, ele vai acabar sendo igual a quem? Ele vai acabar sendo igual ao seguinte, ó. Aqui para a gente poupar tempo, a gente já vai fazer essa distribuição numa boa, tá? Então, eu vou circular de uma outra cor aqui. Essa nossa exponencial aqui, ela vai acabar se cancelando quando ela entrar em contato com essas duas outras derivadas, certo? Então, já de cara a gente já sabe que ele vai sumir. Então, eu vou escrever aqui da seguinte maneira, ó. O meu primeiro termo vai ser quem? Eu vou botar aqui, o meu primeiro termo vai ser I, certo? Perdão, I, gama de Mi, certo? I, gama de Mi. Aí tá faltando quem aqui? A nossa... Ih, pessoal, perdão aqui, eu acabei me equivocando. Esse termo daqui, como fiz a derivada direto, isso aqui é derrom de mi, tá? Então, isso aqui vai ficar I gama de mi, derrom de mi, certo? Psi de E. E claro que eu fiquei faltando, eu mesmo errei aqui nesse caso, também
ficou faltando aqui o nosso termo psi barra de E. Ele tinha que estar aqui, ok? Então, aqui, eu vou apagar tudo aqui, tá? Para a gente escrever de novo. Isso aqui deve cair psi barra de E, tá? Gama de mi, derrom de mi, tá? Psi de E. E agora eu vou pegar aqui, ó, menos, e vou pegar o termo de massa direto. Então vai ficar a massa do elétron menos gama de E, psi de E, tá? Se vocês olharem aqui, ó, direto no nosso problema, a gente vai ver o seguinte, ó, vou botar aqui para equação número 1, a gente vai se deparar com, olha aqui, a equação livre. I, psi barra de E, gama de mi, derrom de mi, psi de E. Menos m de E, psi barra de E, gama de E. Gama de E. Olha aqui. Esse termo daqui é a nossa lagrangiana livre. Tá? Se acabasse aqui, a gente podia dizer que a nossa equação era um invariante de Lotz sob a transformação local. Mas não, acabou sobrando um termo. Que termo foi esse que sobrou? Esse termo aqui. Tá? Então vai ficar, ó, I vezes I, vai ficar menos 1. Então vou escrever direto aqui, menos que, tá? Que psi barra de E, tá? A gente já eliminou a nossa exponencial, tá? Então vai ficar aqui o que é o seguinte, ó. Perdão. Essa constante aqui. Então vai ficar derrom de mi, delta de x, agora psi barra de E, gama de mi, psi de E, tá? Então, essa nossa transformação aqui local, ela acabou encontrando uma lagrangiana que é uma lagrangiana invariante. Então, a gente pode escrever que a nossa lagrangiana aqui, essa lagrangiana sobre essa transformação local, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó. É a lagrangiana livre menos que derrom de mi, teta de x, tá? Que é o nossa transformação local, psi barra de E, derrom de mi, psi barra de E. Tá aqui a nossa lagrangiana, essa é a nossa lagrangiana, nossa equação número 6, ok? A nossa equação número 6, tá? Mas então é o seguinte, não tem nenhuma interação nesse processo. Se não tem nenhuma interação nesse processo, essa transformação aqui ela não está servindo basicamente para nada. Então, a gente tem uma maneira de resolver isso, tá? E, assim, eu não sou matemático ao ponto de deduzir a base do que está por trás disso daqui. O que eu estou fazendo aqui é basicamente uma aplicação e a lógica utilizada, entendeu? Por parte dos físicos quando estavam desenvolvendo um modelo padrão, ok? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó, a invariância, a invariância, a invariância sob a simetria de Gauge, a simetria de Gauge, sob a simetria de Gauge, local, U de 1, tá? Essa simetria daí é a mais simples que tem, é a simetria eletromagnética, a gente vai falar sobre isso. Ela pode ser restaurada, ela pode ser restaurada introduzindo uma derivada covariante. Essa técnica aqui, por sinal, é a mesma técnica que o Peter Higgs
o François Eglet e o Robert Brooks, eles acabaram fazendo quando deduziram ali aquela quebra espontânea de simetria e a ideia do bóson de Higgs por trás. Então, a gente vai fazer uma transformação do seguinte tipo, olha, a gente vai ter a nossa derivada aqui, simples, e vai substituir uma derivada covariante, tá? D de mi aqui, certo? Onde esse D de mi daqui, ele vai ser o próprio d de mi menos o IQ A de mi. Onde esse A de mi aqui é um campo vetorial, certo? E esse próprio A aqui de mi, como é que eu posso dizer? A equação 1, vou botar dessa maneira aqui, ó, a equação 1, ela vai exigir, sob essa simetria 1 de 1, sob essa simetria 1 de 1, que o campo AM, que é a de mi, certo? Que a de mi se transforme também, né? Se transforme como? Aí vamos lá. O nosso A de mi aqui, ele vai se transformar da seguinte maneira, ó. A gente vai fazer a transformação para uma linha de mi, ok? Onde esse A' de mi, ele vai ter o próprio A de mi menos o derrom de mi teta de x. Essa aqui vai ser a nossa equação 8. Note que esse termo daqui, derrom de mi teta de x, é o mesmo termo que a gente estava utilizando anteriormente, que ele apareceu aqui na nossa transformação local, tá aqui, ó, esse termo daqui, na nossa equação 6. Então, basicamente, essas transformações aí, elas são impostas de maneira que você vai eliminar esse termo. Ao fazer a eliminação desse termo daí, você vai conseguir essa simetria, essa invariância aí, tá? Então, eu vou parar aqui no momento, e aí a gente vai para a parte 2 do princípio de gauge, no qual eu vou aplicar essas duas transformações, e aí a gente vai obter uma interação fundamental, e vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, até daqui a pouco, na nossa continuação, certo? Vamos nessa.